o Atlético nem no sintético está conseguindo deixar o gramado bom para se ter um nível de futebol bom, para se ter um nível de futebol de Série A de Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians foi lá, sofreu, é verdade, não jogou bem, mas o importante foi a vitória, foram os 3 pontos, deixar a gente ali na parte de cima da tabela, né? Sim, sim. Ver o Garro voltando a jogar bem, é verdade que não foi uma grande atuação, Não, mas não. é importante ele fazer gol para tirar o peso, né? Uhum. E uma atuação sólida da defesa, apesar do pênalti do Bidu ali, a gente contou com a Uhum. sorte dessa vez, mas também Foi. com a imposição do Hugo na hora dos Sim, mano. pênaltis ali, Sim, que sim. cria o medo no adversário. Aham. Mas Mas são jogos assim, mano, igual eu comentei agora há pouco, que a gente. O que tá acontecendo que eu acho no nosso time? A gente tá virando um time um pouco mais cascudo, né, mano? É um time assim que aprendeu a ganhar, aprendeu a lidar com vitórias, principalmente nos mata-mata, e agora parece que a gente tá consolidando isso agora no Campeonato Brasileiro. Então sim, são jogos assim, mano, que fazem a gente ter uma campanha um pouco mais tranquila no brasileiro que a gente não vinha tendo nos anos anteriores, né, mano? é, E ganhar lá, mano, ganhar lá é difícil, né, cara? é difícil. Por vezes eu tinha uma impressão, assim, principalmente quando adolescente, que o Corinthians tinha muito. Sempre achava que o Atlético era uma Corinthians, mas o Corinthians já emplacou até jogos sem perder, né? São 2 vitórias seguidas. E é importante ressaltar também, Tiagão, não sei se você já me ouviu falar aqui, mas eu sou um crítico do Dorival. Apesar de agora tá dando Agora vamos meio que dar paciência, ele tá, uma tá me ganhando derrebatida. aos poucos. Ele tá me Sim, ganhando aos poucos. Só que, cara, há muito tempo eu não vi o Corinthians ser um time competitivo e um time que trazia vitórias de fora de casa, sim, mano. E joga, e parece que os caras jogam com confiança, né, mano? E eles com vão confiança. trocando os jogadores e parece que tipo, o desempenho não cai. Lógico, o nosso elenco deu uma boa encorpada esse ano com os reforços, né, mano? Sim. Tanto que a gente tá sem bidon, aí entra o Garro, aí machuca o Matheus Pereira, entra o Carrilho, entendeu? Então a gente tem várias opções, principalmente no meio-campo, que fazem o time ficar competitivo, né, mano? Sim, E não, assim, e por vezes, Tiagão, a gente tinha um time competitivo quando se tratava em jogo na Arena, em jogo em Itaquera, mas saía para jogar com o Remo, saía para jogar com o Coritiba, saía para jogar com times menores, e o Corinthians parecia que era um time de Série C jogando contra um time de Série A, pô, se amedrontava, a postura era totalmente defensiva, reativa, sim. e por vezes não conseguia nem ter qualidade para ser reativo, né? E dessa vez não, acho que o Dorival está conseguindo mudar essa característica do Corinthians e se impor fora de casa também, apesar de ontem não ter essa postura de ficar o tempo todo com a bola, tal, não foi uma grande atuação, mas o que importa Uhum, é a sim. vitória. O que você achou dessa contratação? Porque a gente estava praticamente ali fechado com o Alisson, né, mano? Depois acabou que não aconteceu por conta de grana, né? E o São Paulo não ter liberado ele. O cara foi até no CT. O que você vem achando do Alan aí, mano? Eu gosto, cara. Eu acho que é um jogador que tem potencial, um jogador que tem muita qualidade no pé esquerdo, assim, passe, visão de jogo, para a gente sair, desafogar numa pressão alta de um adversário. Acho que o Alan tem muita qualidade para conseguir tirar a gente desse desafogo e tá entrando bem, né? Entrou bem ontem de novo, entrou bem na Aham. estreia lá em Itaquera. Eu acho que o Alan tem futuro no Corinthians e, assim, acho que os moldes ali não foram os melhores, né? Para a gente gastar um pouquinho de dinheiro com ele e tal. Mas acho que para tecnicamente ajudar o Corinthians, ele tem muito a acrescentar. Logo no ano passado, quando eu comecei a fazer as lives aqui, o pessoal ainda tinha muito pé atrás com ele, né, mano? Por conta de não ter ganho nada ainda, de ter feito um brasileiro assim, bem abaixo, né, mano, do que a gente esperava, né? Mas é igual eu comento sempre, mano, o Dorival é esse cara que ele consegue ter um trunfo, mano, que ele anima o time muito mais assim, de falar assim, ó, nós vamos ganhar do Flamengo lá no Maracanã, ao invés de falar assim, ó, nós vamos ganhar do Vitória lá no Barradão, que eles estão há 10 jogos sem ganhar. Você entendeu? Então ele tem esse negócio de, igual eu falo, vai ser muito difícil ele ganhar um torneio de pontos corridos aí, um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, porque ele não tem esse perfil de estar sempre aqui em cima dos caras e vai, ele consegue fazer o time muito mais vencer os torneios que são mata-mata, por isso que eu tô bem animado para a Libertadores, né, mano? Então hoje já tá mudando mais a tua opinião sobre o Dorival, sobre o trabalho dele, né, mano? Tem que mudar, né, Thiagão? Pô, tipo assim, pô, o cara ganha dois títulos, né? Porque o Paulista não foi ele, mas
ele ganha 2 títulos, ele faz o time ser competitivo. Apesar de que esse ano não ganhou nenhum clássico, tem tido derrotas dentro de casa, enfim, mas está ali encontrando bom futebol, né? Potencializando jogadores. Tem que dar o braço a torcer, pô. Assim, eu sou muito crítico do trabalho tático e técnico do Dorival. Mas, pô, eu sei que o ponto alto da carreira dele, o ponto alto da gestão dele é ter o grupo na mão, é ser um cara, pô, o paizão, né? Teoricamente, conversar bem com o jogador, é saber falar com o jogador, como você falou. Falar que vai ganhar do Vitória no Barradão, todo mundo fala, pô. Eu quero ver cravar que você vai ganhar do Flamengo no Maracanã. Como Sim. ele já fez, nós vamos ganhar esse jogo aqui na Supercopa que ele fez, então. Eu acho que ele tem tido êxito assim na hora de fazer essa gestão de grupo, na hora de trazer os caras para ele, na hora de gerir a crise ali, seja uma crise interna ou uma crise externa de lesões, de contratações. Ele foi muito claro, por exemplo, com a contratação do Zaccaria, do Labiado lá, que ele falou, gente, não conheço. Não entendi, né? Ele poderia ter sido muito mais político e falar, não, um jogador internacional com experiência europeia vai ser ótimo para agregar. Ele foi muito claro, porque ele é muito claro, né? O Dorival nunca teve essa vírgula na carreira dele de falar assim, pô, é um treinador que, como você disse, o trairão, né? Achei até que você estava falando do Vitor Pereira, mas o Dorival nunca teve isso na carreira, então acho que, assim, o cara que não dá o braço a torcer é um cara que só quer mesmo criticar e ser o hater ali da parada. Como eu falei depois da Supercopa, eu falei, tá me ganhando, não tem como. Vou começar a dar tempo, vou começar a elogiar o que ele faz de bom, mas vou criticar a hora que eu achar que tem que criticar, né? Em Sim, mexidas mano, eu acho ruins, que em momentos ruins do Corinthians. é um ponto que ainda que me deixa um pouco mais puto com ele, mano, não sei se você concorda, é que ele demora muito para substituir, né, mano? Ele não muda no intervalo, ele acha que uma boa conversa no intervalo vai Vai fazer o time resolver. virar, então ele demora muito para substituir, na minha opinião, mano. Esse que é um dos pontos de melhora que eu acho que ainda ele tem que dar uma absorver essas ideias aí no intervalo. Para ter o Memphis no elenco é melhor do que não ter. É claro que isso vai muito de como a gente vai negociar essa parada, né? Então, acho que correu atrás de um parceiro para dividir o salário, como o Fabiani falou, ele está disposto a baixar o valor, então a gente tem muitos trunfos assim, né, para barganhar, para negociar com ele. O cara é apaixonado pelo Brasil, tá super adaptado, gosta do Corinthians, veste a camisa do Coringão o tempo todo, gosta de frequentar os lugares em São Paulo para viver a cidade, para viver a rapaziada. E ainda tem um ponto interessante, tá apaixonadinho na Maísa, que é Coringão, né? Então